Bem, hoje estamos aqui, Ametista do Sul, novamente nesse local onde nós fizemos as meditações do Coração Violeta e a experiência ametista, gravando mais um episódio do Caminhos do Conhecimento. Hoje temos o privilégio de ter Alfredo Narras, a sua história, o seu legado que está deixando para nós, passando por aqui, dando suas palestras por aqui, conversando com as pessoas e com certeza modificou essa estrutura energética desses ambientes nos quais você passou. Muito obrigado por aceitar esse convite de estar aqui, nesse ambiente que para nós é muito gostoso e que nos fazem repensar um pouquinho no sentido da vida e nas coisas que temos a aprender. E hoje temos muito a aprender contigo. Então, seja bem-vindo ao Caminhos do Conhecimento, com essa bagagem enorme, diante de tudo que você já vivenciou. Eu estou tendo o privilégio de estar com ele há quase 48 horas e parece que fui abduzido, me trazendo para uma realidade muito boa. Bom, tudo bem? Está sendo confortável para ti por aqui? Luciano, primeiro é uma honra, foi uma honra muito grande para mim ter tido essa vivência aqui com você, conhecer seu espaço de trabalho, conhecer essa cidade maravilhosa que é encantadora por tudo que já aconteceu aqui, né? Por tudo que essa cidade produziu para o mundo, quantas coisas bonitas estão mundo afora, que saíram daqui, né, na parte de mineração. Eu fiquei encantado em conhecer o histórico disso aqui e mais impactado pelo trabalho que você está produzindo aqui. Foi uma surpresa. Quando você me convidou para vir para cá, eu não sabia o que esperar, não tinha a menor ideia do que nos aguardava. Enfim, eu vim totalmente de coração aberto, sem nenhuma noção do que ia acontecer. Mas eu estou surpreso, agradavelmente surpreso. Isso aqui é um projeto muito valioso, tanto do ponto de vista de dar ao Brasil um significado de conhecimento, de inspiração para a juventude, para as gerações que vão surgindo daqui para frente, como também um canal para a espiritualidade se manifestar aqui. Nós vimos pela experiência aqui no seu espaço quanto de energia completamente diferente do mundo exterior, né, que se manifesta aqui dentro desse ambiente que é praticamente uma gruta hoje, né, que sobrou da mineração. E eu fiquei muito impactado nas experiências que você conduziu de desdobramento, de energia. Eu senti que muitas forças que em mim estavam acumuladas se dissolveram, se manifestaram, se expandiram, dissolveu muita coisa que a gente carrega, queira ou não queira, né? Então eu tenho que prestigiar o seu trabalho. Eu não sou ninguém para aprovar ou para desaprovar coisa alguma, mas eu posso relatar o que significou para mim. É muito especial, estou impactado, vou levar isso como uma experiência muito importante de espiritualidade. Então, eu é que tenho que te agradecer pela oportunidade, pelo aprendizado, pela vivência, muito mais pela vivência do que pelo aprendizado teórico, vamos dizer assim, que é fantástico. O que você tem aqui de história da humanidade é um patrimônio os seus painéis elucidativos que mostram claramente como a ciência vê a evolução, né,
do universo, desde o surgimento, da criação, dos eventos telúricos, dos movimentos que foram se manifestando no universo desde a sua criação até chegar no estágio que nós estamos hoje, é uma história que não tem nos livros, né? Isso é uma coisa que eu só vi aqui, é muito especial, muito bem feito, um trabalho técnico, um trabalho inteligente, um trabalho para as pessoas desfrutarem e aprenderem. Eu acho que você está de parabéns. É muito bom. Chega a dar um nó na garganta, né? Não, é verdade, tem que ser dita, né? Eu acho que não tem por que a gente se omitir diante de uma coisa que, para mim, fez muito bem, foi muito que proveitoso. Quando nós falamos em conhecimento, trazer pessoas cultas, inteligentes e principalmente com a bagagem que você tem de vivências e de experiências nessa parte espiritual, filosófica, de bem-estar com a vida, de bem-estar espiritual. Nessa nossa região, né, foi um privilégio ter você dando palestras aqui na nossa região também. Como foi para você a receptividade das pessoas do interior? Porque lá nas grandes cidades é fácil. O Caminhos do Conhecimento, ele vai também até as pessoas. Não é só gravado aqui. Aqui quem chegou para conhecer a Metista do Sul, que é uma cidade encantadora, também eu convido para vir aqui e dar o seu depoimento e a sua contribuição para que as pessoas possam saber um pouquinho mais sobre o que é verdade. E dentro dessa nossa andança nessa região, como você viu a espiritualidade por aqui, como que você avaliou as pessoas que passaram por você, o público que, bom, eu sou suspeito a falar, mas viu que foi encantador ter você junto conosco palestrando, falando sobre a consciência cósmica, como isso tudo funciona. Como você vê a espiritualidade nesses lugares e nessas cidades menores? Não somente aqui no Rio Grande do Sul, mas em outros lugares também. Uma questão importante essa. Eu sempre vivi em torno de São Paulo, né, que é uma cidade cosmopolita, com seus problemas, com as suas... conheço Brasília com uma certa, não profundidade, mas com bastante... E também sinto que o Rio de Janeiro também é uma cidade que eu gostei muito da minha juventude, pela beleza e a música que surgiu lá, né, a bossa nova, aquela... Então, esses 3 polos de cidade, eles fizeram muita parte da minha juventude, do meu... Hoje eu sinto que esses 3 lugares, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, são polos trevosos. Acho que o campo que se tornou de corrupção, de vícios, de pornografia, de licenciosidade, permissividade, que faz parte do conteúdo das grandes cidades, tornou essas cidades um foco de trevas, na minha observação. Não sei se eu estou errado, mas é o que eu como observador, como um estudioso, né, da realidade, eu enxergo isso. E minha vivência no interior é muito pequena. Então, ao vir para cá, que é uma cidade pequena, eu comecei a fazer esse paralelo entre um polo que eu considero trevoso e o que acontece aqui. Primeira constatação que eu observei é que em São Paulo a idade média das pessoas é muito mais alta. As pessoas têm mais idosos, né?
talvez pelas facilidades de uma cidade grande, do que no interior. Então aqui a juventude predomina. Pessoas jovens como você, da sua geração, são mais bonitos, eugenicamente, é o que eu notei, são mais dinâmicos do ponto de vista de iniciativa, de construtividade, porque vocês estão herdando das gerações antigas, que elas estão focadas mais na cidade grande, vocês estão herdando um passado que não funciona mais. E vocês estão criando um novo futuro. Isso aqui no Brasil ficou muito evidente para mim, esse diferencial, né, entre o velho que já não serve mais e o novo que está surgindo. Então penso que a geração de vocês, e sobretudo pelo fato de estar distante desses polos trevosos, está mais ao interior, está dando a vocês uma oportunidade de fazer algo mais espiritualizado, com outros valores, com outras perspectivas, de tal modo que eu acho que a espiritualidade vai encontrar aqui um terreno fértil para construir um mundo melhor, uma convivência entre as pessoas mais amorosa, mais frutificada. Essa constatação eu tive também em observando o seu comportamento com as pessoas. Aqui todo mundo se conhece, todo mundo se respeita, todo mundo se trata bem, todo mundo brinca um com o outro. Isso não existe na cidade grande, é muito raro ou em espaços restritos, né? Ali, no global, funciona essa presença de entidades vampirizadoras que se holocupletam dos vícios das pessoas. Aqui não, o espaço está aberto para a espiritualidade, e encontra na juventude a pureza, a amizade, a disposição de servir, de ajudar, de fazer o bem. É nítido isso para mim, não estou inventando, não estou querendo fazer nenhum elogio falso, não. É constatação. Para mim isso é muito real. Então, eu estou vendo em vocês, estou vendo nesse tipo de cidade menor e nesse tipo de busca de espiritualidade que na minha juventude não havia, era algo proibido, né? Era coisa do demônio, né? Aqui está sendo aberto como algo precioso, de muito valor para a própria vida. Então, acho que vocês serão os condutores do novo Brasil que tem que surgir a partir da geração na qual vocês estão inseridos. Já pegando esse teu gancho, vou aprofundar um pouquinho mais a pergunta. Você colocou Brasil, né? Então, foi algo que também nós não conversamos fora dessas entrelinhas, conversamos bastante. Você vê o Brasil como um polo da espiritualidade. Nós tivemos palestras aqui e só na de ontem deveria ter, vamos colocar, por baixo 10 credos, entre religiões, filosofias, entre doutrinas, reunidas numa mesma sala, para te escutar. Entendi. Né? Ali tinha o pessoal do Espiritismo, da Umbanda, da Católica, evangélicos e tantas outras que eu conheço algumas pessoas que sei qual foi a mescla de interesses por ali. E você falou para todas elas. Você acha que o Brasil pode ser esse celeiro? E também você teve a oportunidade de viver durante muito tempo junto a Chico. E eu acho que isso pode ser uma parte do legado deixado por ele e por outros avatares que estão aqui no Brasil. Seria mais ou menos isso? Eu acho que o Brasil é um campo planejado na alta espiritualidade, eu acho que por Jesus mesmo, de tornar um Brasil um polo de espiritualidade. Só que isto
e isso eu aprendi com o Chico, isso não é gratuito e nem é construído sem esforço dos encarnados. Esse espaço, apesar dele estar, digamos assim, destinado a ser polo da espiritualidade planetária, ele também é foco de disputa das trevas. E aí é que eu estava te falando, nas cidades grandes as trevas conseguem ascendência, né? Coisa que aqui a gente não observa. Então, como o interior, você vê como a sociedade brasileira evoluiu. No século passado, e nos anos 1800, 90% da população vivia no campo. No século XX, é o contrário, 90% vivia nas grandes cidades. O interior estava vazio, só zona rural. E o que nós estamos vendo é uma volta para casa, né? As novas gerações estão se voltando para o interior, que está mais virgem, mais puro, mais fácil de ser trabalhado e não sofre tanto a interferência das trevas como as grandes cidades. Então, acho que a espiritualidade trabalha muito bem essa disputa que acontece entre as trevas e a luz num país como o Brasil, que é destinado à luz. Então, a geração de vocês tem uma responsabilidade, no meu modo de observar, de fazer com que a luz vença as trevas, que ela se sobreponha os equívocos, os enganos que se cometem nos ambientes de poder, de política, de etc., onde crassa a corrupção, o interesse econômico, etc., que é uma coisa que eu não vi aqui. Eu vi aqui a cooperação, né? A fraternidade, que são os valores do espírito, né? Então, acho que o Brasil está sendo salvo nesse sentido, né, de se sobrepor às investidas das trevas. Eu acho que nos dá esperança, né, de uma sociedade melhor à frente. E o Brasil, como um país grande que é, e ainda com uma população pequena, à medida que isso se expandir, até pelo fracasso dos países mais desenvolvidos, que eles já estão em decadência, aqui tem de ser o polo das novas gerações. E daqui é que vai emanar isso. Não mais aqueles valores das sociedades antigas, mas os valores da espiritualidade, que vão se sobrepor aos bons valores que vigiram até agora, mas que já estão ficando para trás em função dos valores espirituais muito mais, né, gratificantes para a alma, como esses que a gente vê aqui. Bem, eu tenho que perguntar uma outra coisa. Você que conviveu com o Chico, né, Xavier, durante tanto tempo, ele era esse exemplo mesmo? Era. Eu não gosto de idolatrar ninguém, nunca idolatro. Não idolatro nem Jesus, nem o Chico, nem outros avatares. Eu aprendi, e isso eu aprendi com o Chico, a analisar as obras, e não o médium, não a pessoa. O Chico nunca se deu valor como um indivíduo. Meus filhos são os livros, a obra, e é isso que conta, né? O conhecimento que fica, porque o corpo passa, mas o legado fica, né? Então, meu olhar de observador, tanto na questão Jesus, é o legado que ele deixou, e no Chico também. E sei e sinto, tenho convicção disso, que esses dois legados se compõem. O Chico, no meu modo de enxergar, é uma atualização daquilo que Jesus deixou meio que oculto, meio não podia ser dito na época dele. O Chico abriu, mas é uma continuidade. Então, respeito, tenho admiração, tenho gratidão eterna pelo legado que o Chico deixou para a gente.
E claro, a convivência pessoal que eu tive com ele é algo que só quem teve pode entender. Você chegar perto de uma pessoa que te envolve com a aura dela sem dizer uma palavra, e só da presença te abre as tuas encarnações passadas, a ponto de você se enxergar como alguém mais complexo, mais, né, um ser em evolução e não mais aquela pessoa ali que vai em busca de uma palavra, de um auxílio. Não, você vê um conjunto de valores, de experiências. Então ele abre esse arquivo, só a presença dele. Você imagina quando ele fala e anuncia para você algum evento, alguma coisa. Só quem conheceu pode falar. E se eu falar aqui tudo mais, esse cara está se promovendo às custas do Chico. Então é melhor não... Mas só estou dizendo para você como funciona esse privilégio de ter estado na presença dele. É algo absurdo de maravilhoso, é deslumbrante. E felizmente eu tive esse privilégio, aproveitei muito, e ele me deu essa condição de fazer esse tipo de avaliação que nós estamos fazendo aqui com isenção, sem tomar partido, sem ofender, sem propor o espírito que é o seu espírito, de levar conhecimento. E aí responde essa questão que ontem eu já conversei um pouquinho com você e que de repente ainda eu mesmo gostaria de ouvir de você. Você sabe que nós somos compostos de dois universos conhecidos, o da antimatéria e o da matéria. Né? O pessoal que vai nos escutar, muitas vezes vão pela primeira vez escutar isso. Né? Mas tem que ir a fundo, estudar mesmo para se entender quem nós somos. Para mim, o nosso grande mestre também foi Jesus. Né? Sem sombra de dúvida, a humanidade é o antes e o depois dele, mesmo as culturas que não a conhecem. A primeira pergunta é: eu já há muito tempo falo sobre um universo sendo criado a partir da vinda dele. Né? E agora, o telespectador, as pessoas que vão visualizar, não sentem o que eu estou sentindo vendo você falar de Chico, que é um sentimento de absoluta compaixão diante de todo o seu legado e da trama cósmica que os envolveram. Você acha, ontem eu lhe expliquei o que é a minha teoria dos três universos, que é a composição desse novo local onde o ser humano, ou o ser mais evoluído do ser humano em função ao espírito, à alma, a fusão de tudo isso vai viver num futuro longevo ainda. Mas que a nossa melhor essência já está criando a partir dos nossos melhores átomos. Você acha isso plausível? Como você analisaria isso, já que você analisa os fatos? É uma questão interessante. Veja só, até onde a gente sabe, o universo antimaterial e o material fazem parte do mesmo universo. Eles são duas faces da mesma conjuntura, da mesma estrutura do cosmos, desse universo. Agora, o universo que nós vivemos, que é esse que tem essas duas componentes, ele é um universo muito complicado, ele não está acabado e não se sabe como que ele vai acabar, se vai ser extinto, se vai ser a entropia vai fazer voltar tudo para o mesmo ponto de onde surgiu. Então, o universo ainda é uma incógnita, esse universo. A gente já tem notícias de que a parte antimaterial ela está sendo implodida, e as entidades que habitavam aquilo estão migrando para a área mais sólida, né? Agora, a perspectiva
sobre a qual eu analiso a questão que você colocou é a seguinte: se esse universo acabar, em algum momento ele provavelmente vai acabar, porque ele foi mal construído, é aquilo que Jesus falava, uma casa construída sobre areia não se sustenta diante das intempéries. Esse universo é o tipo de casa construída sobre areia, ele não tem um futuro estável, ele não se estabiliza, não se conseguiu estabilizar ele em momento algum desses 14 bilhões de anos que ele tem de história, não tem futuro, ele se quebra, as galáxias surgem, se extinguem e o que sobra vai indo para frente, uma hora vai virar tudo poeira cósmica ou então vai refluir tudo para um ponto e isso vai acabar. A grande pergunta que fica: para onde vão os espíritos que estão aqui? Que são bilhões e bilhões de almas que vieram da espiritualidade superior, vieram do paraíso, digamos, para cá, para ajudar a pôr ordem nessa confusão toda. E se isso aqui se extingue, para onde vai essa turma? Aí eu entendo a tua questão. Um outro universo começa a ser criado para receber esse pessoal que não vai ter onde ficar aqui. Não vai ter sustentação para essas almas evoluírem ou fazerem suas obras, suas realizações. Então se cria uma outra moradia. Essa aqui a água vai levar, né? Na metáfora do Cristo. Então se constrói uma casa mais sólida, dentro de uma estrutura mais resistente, aí você migra para lá, que a alma não morre. Olha só. Bem, eu acho que é uma discussão que nós podemos ficar aqui horas conversando. Você tem as suas... eu gosto de ouvi-lo também, porque eu sou um observador restrito, eu tenho um ponto de vista muito sintético, muito, né, pequeno, e você tem muito estudo, muita bagagem que eu aprendo com você, com certeza. Ontem pensando também na filosofia universal, aonde existem várias culturas, né? Cada cultura cultua o seu Deus, a sua forma, a sua inteligência espiritual. E aí nós conversando, você me deu um dado, e aí eu queria aprofundar um pouquinho mais, pode ser quase que a nossa última pergunta aqui. Se em algumas culturas Jesus não é conhecido, né? Mas todos hoje, historicamente, cronologicamente, vivemos a partir dele, do ponto zero da vinda dele para cá. Ao me colocar, você disse que, me corrija se eu estiver errado, que Chico deu um ponto de massa crítica em torno de 10% da onda, daquilo que colapsa a um único ponto. Você acha que nós estamos indo para esses 10%, que a partir desses 10% toda a globalização vai entender o que é essa energia crística e a sua fundamentação para que nós possamos ser pessoas melhores no dia de amanhã, e a hora que nós atingir isso vai ficar mais evidente, porque não é para todos assistir esta nossa conversa, né? Nós só sabemos disso. Poucos se escolhem a entender com profundidade o ser humano e a si mesmo. Então você acha que quando nós atingirmos essa fundamentação de 10% das pessoas já despertas, vamos colocar desta forma, nós vamos poder ter outro patamar de energia no planeta e outros significados? Luciano, eu sempre fui otimista nas minhas expectativas, mas muitas delas se frustraram. Então, eu esperava nessa altura da minha existência, dessa reencarnação, eu imaginava encontrar o Brasil muito melhor do que está.
Mas eu continuo otimista na medida que eu enxergo o que eu estou observando e que eu relatei. As novas gerações estão surgindo num ambiente mais limpo. Então, se eu pensar numa expectativa de prazo maior, de longo, médio prazo para frente, eu acredito que vai ter uma convergência da luz para os novos focos de seres com seu tipo de propósito, de espiritualidade, criando essa massa crítica. Eu não consigo enxergar isso nas grandes cidades. Ali você vê que está tudo condicionado a grupos restritos, a disputa de egos por poder, por escalas econômicas, interesses... Bom, sei mais, não preciso nem falar porque é tão... Mas eu não tinha essa visão. Comecei a ter aqui agora, com você, com o entourage que nós tivemos aqui. A observação do interior de São Paulo, do Brasil, digamos assim, a minha visão do interior, eu não tinha. Eu não tinha. A partir de agora, eu estou vendo uma outra realidade. Isso me desperta novamente o entusiasmo pelo futuro, pela uma expectativa melhor, pela possibilidade de uma recuperação espiritual do país. Eu vejo assim. Então, isso eu aprendi com o Chico. Olha, quando você vê alguém que você vê que é uma pessoa má, não foca no mal. Procura algum ponto ela tem de virtude, alguma qualidade ela tem, foca naquilo. Então, se eu olhar o Brasil de cima hoje, onde que eu vou focar? Onde eu estou vendo que tem coisa boa. E ali você concentra a sua atenção, é aquilo que, se todas as pessoas de bom senso focarem sua atenção no que tem de bom e se abstrair do que está ruim, do que está errado, que é o que a mídia promove, você foca no que está sendo feito de bom, às vezes de maneira oculta, de maneira não tão expressiva, mas é visível. Isso forma uma massa crítica, que se expande. Então, eu sempre sou otimista por isso, porque eu procuro o lado bom das coisas, nem que ele seja pequenininho. Mas, né, o bem, Jesus falava isso, né, um gesto de bondade, uma palavra de amor cobre a multidão dos pecados. Então, um ser que perdoa, que muda a expectativa ruim dos outros, ele reverte todo o mal que estava vindo naquela direção, reflui. Então, uma barreira que impede o mal de prosseguir. Temos esperança, então. Eu tenho, eu sempre vou ter. Então, tá bom. Até porque se não tivesse, nós não estaríamos aqui, não seríamos chamados ao trabalho se não tivesse nenhuma expectativa, nenhuma esperança. Para nós finalizar, a nossa conversa está bem gostosa. Todos que chegam aqui em Ametista do Sul, eles dizem, eu sinto algo a mais. Não importa se vem conhecer a nossa experiência ametista, nossa meditação aqui, que é profunda e é de alto impacto. Só pode quem vivencia isso. Né? Então, eu sempre digo, eu fui preparado 3 anos espiritualmente para isso. Por muito tempo nem mostrava às pessoas, porque não sabia quais seriam os impactos, o psique dela, como iria ficar, porque ela vai ter que se enxergar ela mesma. Como foi chegar em Ametista do Sul e sentir essa energia das pedras ametistas aqui, todas? Como foi isso para você? Foi surpreendente, que tem uma sensibilidade? uma surpresa, uma agradável surpresa. Eu não tinha não tinha a menor ideia do que eu ia encontrar aqui. Eu vim no escuro, vamos ver o que acontece.
mas é extremamente agradável perceber que existe algo inusitado, bom, diferente, ao alcance de quem quiser, né? Eu até te falei, eu fiquei tão empolgado, tão inspirado a receber mais dessa energia que tem aqui, a aproveitar melhor isso, que eu já planejei voltar, né? Vou trazer amigos que eu vou tentar convencer da surpresa agradável que eu tive aqui. Então, eu acho que, olha, foi uma das grandes experiências de vida que eu tive, que eu não esperava ter nessa altura da vida. Isso aqui me dá uma expectativa espiritual para as próximas reencarnações. Né? Eu vou querer nascer por aqui. Por aqui. Venha. É uma coisa desse tipo, porque é tudo que a gente quer como espiritualista, né? É encontrar ambientes puros que são receptivos à fraternidade, ao amor. É isso que importa. E aqui é. Que bom. Mas temos um ambiente voltado à nossa região, assim como tem outras tantas, né, espalhadas como ponto de energia no mundo inteiro. Mas a Ametista do Sul, né, através desses minerais, os nossos rios, temos Nossa, vários. O relevo daqui, Incrível. A natureza exuberante. Uma água mineral Iraí-Curativa que é a 30 quilômetros daqui. Saltos do Yucumã são 60 quilômetros, não, 1 hora de viagem, que é... Paraíso de águas. Então, um paraíso de águas aqui. Impressionante. Nós temos que agradecer mesmo por essa entrevista ao Caminhos do Conhecimento, que o Narras participa agora, e que, como último desafio para ti, é deixar um elo de esperança para esse público. E qual que são as suas considerações finais aí, Narras? Só posso, Luciano, agradecer o seu convite. Eu vim a seu convite. Não esperava encontrar o que eu encontrei. Estou agradavelmente surpreso, feliz, muito agradecido mesmo. Eu senti que foi extremamente valiosa para mim essa experiência. Acho que isso deve ser divulgado, o seu trabalho principalmente deve ser divulgado, deve ser expandido, atrair novas pessoas que queiram aprender com você, com o conteúdo que você está disponibilizando. Acho que aqui é um espaço privilegiado de energias, pelo relevo, pela quantidade de água, pela abundância vegetal. Aqui tem uma energia concentrada da natureza que eu nunca vi em lugar nenhum. Eu já fui em muitos lugares, e o Brasil tem lugares esplêndidos, maravilhosos. Aqui foi inusitado, talvez por causa de ter um subsolo diferente das outras regiões do Brasil. Aqui não é só a natureza da superfície, tem algo diferente no subsolo que eu não sei como essa energia entrou aqui e faz muito bem. Eu acho que as pessoas precisam vir conhecer isso aqui. Então tá bom. Então, venham para a Ametista, pessoal, e muito obrigado a todos. E encerramos por aqui, então, hoje. Um abraço forte. Obrigado. Muito obrigado, Luciano. Sou muito grato.